Saudações rubro-negras! Eu sou o WL aqui do canal Fúria Rubro-Negra e vamos fazer um react sobre o que a imprensa paulista tem falado sobre Vitor Pereira no Flamengo. Tais jornalistas como Craque Neto, que eu não sei aonde é craque, Chico Lang, entre outros jornalistas. Eles têm pegado pesado, confesso pra vocês que eu tenho achado que tá uma palhaçada, porque não é nenhuma novidade isso acontecer no futebol. Eu quero saber aqui de vocês, aqui do canal, o que vocês acham da vinda do Vitor Pereira pro Flamengo? Você acha que ele agiu de forma correta com o Corinthians? Você acha que ele foi mau caráter? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Vamos reagir a esse vídeo. Quero falar do Vitor Pereira. Vitor Pereira, nada justifica o que você fez pro Corinthians, o que você fez pro Dorival Júnior, o que você falou da sua família, o que você fez ontem e o que as pessoas fizeram com a repórter da Band ou de qualquer outra emissora. Quando você censura um país que teve ditadura em 64 e que muita gente acha que não teve ditadura e que isso é um absurdo do absurdo. Então, quando vocês censuraram uma pergunta, vocês censuram o torcedor do Flamengo de escutar o treinador falar. Você não censura a televisão. Você censura outras pessoas, que por sinal, os ditadores do mundo, todos tiveram o pescoço cortado. E é assim que ditador tem que ser feito. Corta o pescoço, joga pros peixes, joga pras piranhas, joga pro jacaré e eles amacetam. Opa, hiena, que diga-se de passagem, ela é demais. Então coloca aí. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Vou dar um pause aqui. Eu vi ontem a coletiva. Desse momento aí que ela fez essa pergunta, momentos antes o Vitor Pereira estava falando já sobre o assunto. Ele foi, explicou o que aconteceu, falou tudo. Só que, depois que ele foi e falou o que aconteceu, falou sobre esse assunto, se eu não me engano, o Marcos Braz, alguém ali da diretoria, pegou e falou que não ia falar mais do assunto, que não iria mais falar de Corinthians, não ia falar mais de nada sobre esse assunto, que ia tratar apenas do assunto Flamengo e Vitor Pereira. E passou. Assim que acabou de falar isso, a repórter vem querer abordar o mesmo tema. Eu não acho que isso é censura. Os caras já tinham avisado que não ia mais falar sobre isso. Vamos seguir o vídeo. Claro que ele não vai vir para falar sobre Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou. Pode tirar. Não quero que mostre ele lá na Arábia, não quero que mostre nada disso. Vitor Pereira, você deveria ter feito a mesma coisa com o dirigente do Flamengo. Só que você não foi homem para isso. Não foi nem um pouquinho. E não respeitou a mulher. Muito menos quem você desrespeitou. Só que é o seguinte, eu penso diferente. Mas vamos controlar. Bom, não sei vocês. Leitura que eu fiz. Agora já o leitura que eu Chico fiz aí, Lang e a outra rapaziada lá. Tá, diga lá, vamos lá. Seguinte, para Vitor Pereira e ao direito dele. Flamengo é maior que o Corinthians no momento. Tão maior que ele acabou revendo a questão familiar para ficar no Flamengo, porque ele não poderia recusar esse convite. No Corinthians recusou porque a família estava acima. No caso do Flamengo, a proposta era melhor, tem a chance de ser campeão do mundo, tem os melhores jogadores, e por isso ele fez a opção do Flamengo, em detrimento até da questão familiar que ele tinha. Mas até para o Chico ficar à vontade, em cima do que você está falando, o Vitor Pereira, quando ele saiu, ele disse, eu não vou para lugar nenhum, não fui eu que disse. Foi você quem falou, eu vou voltar para casa, eu não vou para nenhum lugar, a não ser a minha casa. Só que o Flamengo mudou de Mas ele, não, então quando ele fala que vai voltar para casa dele, porque ele disse também que o único motivo que o tirou do Corinthians
foi o problema familiar, e não foi. Então ele recebe uma proposta, o Flamengo é melhor, então eu vou. Então ele mentiu. Então, dando um pause aqui, eu vi um vídeo do Mauro César mais cedo. O Mauro César explicou que o Vitor Pereira realmente chegou embora para Portugal. E lá ele recebeu a proposta do Flamengo. Esses caras aí, da imprensa paulista, estão agindo de mau caratismo, com dor de cotovelo, e estão querendo criar ambiente ruim no Flamengo. Tá querendo criar já um ambiente ruim pro Vitor Pereira antes dele comandar o primeiro jogo dele oficial pelo Flamengo. Tá tentando já criar um ninho de cobra. Que se o Vitor Pereira já perde um jogo de cara, a imprensa paulista vai cair matando e vai falar: eu avisei, ele não é estudo e tal, etc. Vamos seguir o vídeo. Que foi valentão lá num dos clubes dele, claro que ele veio aqui, mostrou que ele era nervoso, lembra? Acho que um sheik falou para ele responder, o assessor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar, falou: você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora quando a repórter perguntou? Por que não teve peti agora? Por que não teve chilique agora? Porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. Seria interessante sim ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro, sobre... Ele já tinha respondido antes dela perguntar, ele já tinha falado sobre o assunto. Esses caras é teimoso, os caras é mimizento pra caramba, cara. Aquilo que disse o Duílio, porque o Duílio falou que caráter não se faz, não se compra, não é o dinheiro. Todo o dinheiro que ele falou que tem na conta dele, não adianta falar: me dá 1 quilo de caráter. Não adianta, você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Se você não tiver caráter, então era a oportunidade para ele se explicar. Então ele não bateu na mesa quando foi censurado, ele não quis falar, sabe por quê, Chicão? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E lamento que o Flamengo tenha tratado o Corinthians dessa forma. O repórter da televisão do Flamengo, o outro clube anterior. O Corinthians foi anterior. O presidente do Willi foi extremamente simpático com o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha nada a ver com o problema era do Vitor Pereira, com a forma que ele conduziu. Então não disse absolutamente nada. E outra coisa, para fechar, para deixar o Chico à vontade. Tá? Ele mesmo fala na coletiva que todo mundo ficou, da comissão técnica pulou fora, porque é só ele, o problema era ele, né? A falta de caráter acho que não era dos colegas. Bom, eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas aí, né, que ele deu, que para mim isso aí nada é a mesma coisa. Ele falou e não disse porque largou o Corinthians, deu a desculpa da sogra e pegou o Flamengo. Para mim fica claro por que ele fez isso. Desculpa, ele deu uma desculpa, mas para mim ficou claro. Porque ele vai ganhar muito mais do Flamengo. Ele é mercenário. Ele é aquele tipo daquele treinador. Gente, se eu fosse o Vitor Pereira, eu metia um processo nas costas desse velho aí. Só fala merda, cara. Só fala merda. Nada que um processo resolva. Que vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra, ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, mas Chico. não, tudo bem, mas ele ganhava 1.700.000 ou 1.800.000 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500 e por isso que ele foi pro Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3.500.000 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. Né? Com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, fica com 2,5. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos, gente. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos. Porque é 1 ano. Um ano. Porque depois que, se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. Tomara que dá Judas certo. vendeu Cristo por 30 moedas. Vocês, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos, ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, então, Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo, ele é traidor. Ele é traidor, ele não vale nada. Ele não tem caráter. E outra coisa, desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta e Porra, cara, não foi censurado. Esses caras não devem nem ter visto a coletiva. Alguém deve ter jogado o assunto no ar e os caras foi e comprou o barulho e nem sabe o que aconteceu. Essa imprensa paulista é ridícula. Entrevista coletiva. Nunca deve se fazer isso. Nunca deve se fazer isso. Deixar a companheira da Bandeirantes
comendo fumaça, sabe? Comendo poeira. E simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais nada menos que o Corinthians. Grandes que tem bosta. muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem... O quê? Corinthians tem mais torcida que o Flamengo. Flamengo é o clube mais popular do mundo, meu filho. Cê é louco. Quantos jogadores aí, ó, de time europeu aí, quantos gringos fala aí, ó, fala que conhece o Flamengo, que um dia gostaria de jogar no Flamengo. Cê é louco, rapaz. Tem mídia. O Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu só estou nessa entrevista, eu levanto e digo o seguinte, eu vou embora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. E por que o Vitor Pereira não respondeu? Não, mas não é esse o problema. Não respondeu porque já tinha respondido. Pô, os caras é teimoso demais, cara. Você é louco. O problema é que o Flamengo não deixou. Respeita ele. O Flamengo não deixou. Mas não deixou, mas lá. Tava tudo mas combinado. quando o árabe fez isso lá, o assessor de Então, imprensa, quando eu falei ele aqui, teve petizinho. quando eu falei pra você, que eu vou responder. quando eu falei pra você, é isso. Mas aí que tá, quando eu falei pra você que a imprensa carioca é chapa branca mesmo. Mas a pergunta foi chapa feita, branca. Chico. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, porra, levanta todo mundo e vai embora. Ou vocês têm o quê? Vocês sangue de barata? É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, tá casca do saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar, gente que tem coragem de questionar. O Flamengo censura uma entrevista e tá tudo certo. Vamos falar de outra coisa. Não nos acerta isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. É um bando. Esse cara é muito doido, velho. Como que o cara fala uma coisa dessa dos amigos dele de trabalho? Os amigos dele de profissão, né, no caso, né? Esse cara é louco. Profissionalismo zero. Zero. E quer falar de Vitor Pereira. Você é louco. Ele puxa saco, que gosta de elogiar dirigente, gosta de elogiar jogador que não é bom, eles inventam craques, eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito. Ser. É áulica. Pra quem não sabe o que é áulico, puxa saco. Mas a pergunta... Então, mas eu não vi Eu falei assim... mais bonitinho, não é mais aí, comedida, agora eu quero ver você. Essa daí, ó, tá aqui na tela aqui. Ela que é a famosa repórter que ficou no vácuo. Vamos soltar o vídeo. Aqui a Tati fez o trabalho dela, isso aí tá certo. Agora, a verdade é uma só. Não foi ele também, né? Ele tá sendo encobertado, né? Porque quem não quis responder, quem mandou passar a pergunta, foi o dirigente. Não foi nem a assessoria de imprensa, se eu não me engano. Foi o dirigente que falou, ó, ele não vai falar do Corinthians aqui, porque aqui é Flamengo, aqui a gente resolve do nosso jeito. E o Vitor tá no lugar certo. É o profissional Vitor. Eu não vou falar do cidadão, que eu não conheço esse cidadão Vitor Pereira, então eu quero me atentar só ao profissional que é. Ele já foi rotulado aqui como mentiroso, de fato, e família, esse profissional acho que não tem. Ou separou da mulher e da sogra, para continuar aí. É o que eu penso, porque as coisas que ele disse aqui pro próprio Duílio, e depois ele mudar logo em seguida. Para mim, no Rio de Janeiro, ele já conversou com a direção, ele já resolveu lá, mesmo estando empregado no Corinthians. Para mim. Eu fiquei sabendo por outras fontes que ele já estava acertado lá no Rio já, que o Flamengo foi lá com o jogador. Esse negócio aí de fiquei sabendo é um perigo. Esse negócio de fiquei sabendo não existe. Se você ficou sabendo, então dá o papo quem que falou, irmão. Fica de fofoca, não. Contra o Flamengo, teve empate lá, ele já se acertou lá. Então, pra mim, esse é um mau profissional. Na Copa do Brasil? Esse é um mau profissional que nós temos aí, mais um. Quer dizer, entre tantos que passarão aí. Então, como profissional, um péssimo profissional, é um Pinóquio da bola, um mentiroso, e a bola vai gritar por ele. E tá no lugar certo, porque aí no Flamengo, a barriga vale mão, mão vale barriga, vale tudo. Então vale tudo para se ter um título aí. E não é por aí. Vamos ver que o final desse rapaz aí, que é um mentiroso de marca, um profissional, hein?
Porque pessoalmente eu não tenho que falar nada do senhor que eu não conheço. Nem a sua sogra, nem a sua mulher, nem ninguém. Agora, o que o senhor fez, como homem, como profissional, aí é com o senhor. Agora, a Tati, a gente percebeu também que o restante da imprensa ficou intimidado, né, por essa atitude. E ninguém teve coragem, mesmo morrendo de vontade de saber essa história. Saída do Corinthians, convite do Flamengo, quando foi. O Ronaldo tá dizendo que foi na Copa do Brasil. Mas eu só acho que se ele já tivesse alguma coisa acertada, era só ficar tranquilo na dele, não precisava falar de família. E ele falou uma vez, mas os jogadores do Corinthians falaram. O presidente do Willian dizia que estava esperando o tempo inteiro pelo Vitor e que ele daria a resposta só no final do Brasileiro. Não teria por que fazer isso. Não acho que seria a maneira mais esperta de conduzir a situação. Por isso que eu penso que esse convite pode ter vindo depois do campeonato.